Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, eu sei que na minha vida já aconteceu, por isso que Deus me colocou aqui nesta noite para falar sobre precipitação, que é o que aconteceu aqui com Sara e Agar. No capítulo 12 de Gênesis, fala sobre a saída de Abraão e sua família, ou seja, Agar e seus servos, suas servas, tudo que ele tinha para uma terra que Deus mandou ele ir, que ele ia lhe mostrar. E ele foi obediente e saiu. No capítulo 15, Deus faz a promessa a Abraão, dizendo que ele teria um filho. Só que ele achou que esse filho poderia ser uma pessoa, ou seja, alguém que morasse na família, ou seja, com eles, que morasse no meio do seu povo. Por exemplo, o servo deles, o mordomo dele chamado Eliezer. Mas só que Deus ele olha para Abraão e disse: não é Eliezer, é um filho seu com sua esposa Sara. E Abraão ele creu no Senhor, naquele momento que Deus fez a promessa a ele. Quando chega no capítulo 16, já tinham se passado 10 anos que eles tinham saído da terra para a terra de Canaã. Então, nesse tempo aí, Abraão já tinha por volta de 85 anos. Sara tinha 75. Então, Sara, por ver que a cada dia ela ia envelhecendo, o tempo ia se passando, ela via as servas, ela via as mulheres dando filhos a seus maridos, e ela começou a ficar agoniada. Gente, não é fácil esperar, eu sei. Não é fácil esperar pela promessa de Deus. Principalmente quando a gente acha que está demorando. Mas Deus, ele quer agir na impossibilidade do ser humano. E muitas vezes o ser humano não consegue enxergar que Deus ele quer fazer um milagre. Que as pessoas olham e dizem que só Ele mesmo poderia fazer. Porque se fosse cedo demais, alguém poderia dizer: mas ela está no tempo de ter filhos. Mas Deus não queria fazer dessa forma. Deus queria impactar aquela nação com o nascimento de Isaac, através de Sara, e no tempo determinado por ele. Só que ela, com sua impaciência, já com a falta de fé mesmo, porque eu tenho certeza que quando Deus chamou Abraão, ele conversou com Sara e disse: olha, Deus disse assim, que vai nos dar um filho e vai ser através de você. Eu acredito que no momento, irmãos, ela creu, porque ela sabia que Deus falava com Abraão. Mas muitas vezes, por tanto esperar, a nossa fé ela enfraquece. E nós queremos dar um jeitinho para ver se a coisa anda. Mas não adianta, com Deus não adianta barganha. Com Deus não adianta você dar um jeitinho, porque não vai dar certo. Se você não esperar, não vai acontecer do jeito de Deus. Ou você pode atrasar o seu milagre, porque Deus ele não atrasa, nem também adianta. Ele chega na hora certa. Quem atrasa somos nós, com a nossa precipitação. E no capítulo 17, Deus ele já fala novamente sobre a promessa. Então Deus está sempre animando Abraão, que nasceria o filho prometido, que seria Isaac. Mas era através do casal, não tinha nada a ver com Agar. Mas, irmãos, a precipitação é uma coisa séria. Ela pega Agar, já cansada de esperar, e manda que ela deite com seu marido. Agar, uma egípcia que não era da terra deles, que não era do meio deles. E Agar, por ser obediente, vai e faz a vontade dela, assim como Abraão. E eu fiquei imaginando Abraão, que eu quero chamar Abraão para não me enganchar aqui, certo? Então eu vou ficar sempre chamando Abraão aqui. Que na época era Abraão, mas eu vou ministrar como Abraão já. E eu fico imaginando, Abraão naquela época, ele conhecia a voz do Senhor. O Senhor falava com ele nitidamente. Quando Deus disse a ele que ia dar um filho a ele, quando ele prometeu a ele um filho, ele creu. E eu tenho certeza que ele conversava com Sara, sua esposa, porque eu tenho certeza também que ele não escondia nada dela. Mas quando ela fez, quando ela conversou com ele, disse: olha, Deus me tem impedido de gerar, então teve uma minha serva.
tudo certo. Aí eu fiquei imaginando, ele não poderia sentar com H e conversar, não, minha filha. Olha, Deus disse que é de você e de mim. Não é com outra mulher, é comigo e com você. E naquela época, irmãos, era comum as mulheres que não podiam dar filhos, terem filhos de suas servas. Quando mandava as servas deitar com seu marido, o filho que nascesse seria dela. Então, era de costume daquela época, mas Abraão sabia que não podia fazer dessa forma. Sara também sabia que não podia fazer dessa forma, que para eles era pecado, porque eles sabiam, Deus conversava com Abraão. Então Abraão ele sabia das leis, sabia dos mandamentos, então ele não poderia fazer uma coisa dessa, mas ele de primeira aceitou fazer o que Sara lhe pediu. E deitou com H. Aí quando deita com H, de primeira H engravida. Aí é onde vem o processo. Deu tudo certo. No plano de Sara, deu tudo certo. Abraão se deita com a serva dela fica grávida, aí é que começa o processo. Outro processo doloroso. Porque muito bem o plano deu certo até aí, mas quando a serva ela engravida, ela se sente dona do seu nariz. E começa a olhar para a sua serva com desprezo. Por quê? Porque ela pensou com ela, eu era uma serva, mas agora eu estou carregando o filho do homem mais importante dessa geração. Então eu também tenho meus direitos. Foi assim, mais ou menos assim que eu imagino que ela pensou. Porque até então ela só obedecia a Sara. Mas agora ela estava com o filho dentro dela de Abraão, o marido de Sara. Olha a confusão aí. Começou aí a confusão. Então Sara, ela não se sente bem com a situação, porque H, ela estava menosprezando ela. Não se sabe o que aconteceu porque não está escrito na Bíblia. Mas eu imagino que ela fazia povo de Sara. Tipo Penina. Agora só que há uma diferença. Ana de Sara e de Penina para H. Porque na Bíblia diz que Penina era realmente azucrinada a Ana. Mas aqui não se fala o que H estava fazendo com Sara no momento que ela engravida. Mas Sara ficou muito furiosa com essa situação. E quando chega aqui no capítulo 5, ela vai reclamar com Abraão. Ela vai reclamar com ele, dizendo: meu agrado seja sobre ti. Ou seja, colocou a culpa toda em cima do marido que não tinha nada a ver com o plano dela. O plano foi de quem? De Sara. Agora ele teve culpa porque ele sabia da verdade e aceitou. Mas só que ela colocou a culpa toda em cima dele. E muitas vezes é assim que acontece. Quando a gente tropeça, a gente quer culpar algo ou alguém para não admitir a nossa culpa. Muitas vezes acontece comigo, ou como pode acontecer com você. Então, ela disse que Deus julga entre mim e você, Abraão. Quem está certo ou quem está errado. Mas os dois estavam errados. Primeiro que não podia, ele sabia que não podia o marido ficar com uma serva, que não fosse a sua esposa. Então, ela mesma que entregou o marido para a outra. A outra agora azucrinou ela porque estava grávida. Então ficou uma complicação séria. Irmãs, nesse intervalo eu quero somente contar algo que aconteceu na minha vida rapidamente, para o tempo não passar e eu passar do horário. Eu estou falando sobre Sara e H e a precipitação de Sara, porque aconteceu algo comigo, não em família, mas algo de um sonho que eu esperava há muitos anos e eu ainda espero, porque Deus é misericordioso. Eu estava com uma certa quantia que eu tinha recebido para a compra da minha casa própria. E fui numa empresa a qual eu achei pela OLX, ó, a gente conversa as coisas. Achei uma empresa no OLX que supostamente fazia financiamento. E fui lá, conversei com o pessoal. Não, eu disse, como é aqui? Não é financiamento. É financiamento, você dá a entrada de tanto e fica as parcelas. Aí fizeram 3 simulações para mim. Aí imediatamente foram lá dentro. De repente disseram que eu fui aprovada. Aí eu fiquei feliz. Por quê? Porque
vezes. Olhe como a gente cai, de repente, sem perceber, por conta de um sonho que Deus já era uma promessa de Deus, era uma promessa de Deus, mas por conta de eu ter visto uma facilidade menor para mim, eu entrei. E Deus usou meu filho, usou uma amiga minha, que era uma mulher de oração, e por fim usou meu marido que não é crente. Para vocês verem que quando Deus quer falar, Ele fala através de qualquer pessoa. Meu esposo ficou com o pé atrás, mas vamos esperar mais um pouco, vamos ver se o meu sai também para mim, para a gente fazer tudo junto. E eu fiquei tão agoniada. Mano, era uma coisa que eu esperava tantos anos, há 25 anos. 25 anos não é 25 dias nem meses, é 25 anos. Que quando eu encontrei a primeira porta, eu entrei. E eu entrei, e hoje, irmãos, eu não estou realmente assim, caída, porque o Senhor é misericordioso. Para vocês verem o quanto é perigoso a precipitação. E eu estou contando aqui hoje para vocês entenderem que antes de fazer qualquer coisa, eu converso com o Senhor. Essa minha amiga, quando falou comigo, ela disse: olha, você já orou, mas eu já tinha feito um negócio. Quando eu falei para ela, eu fui só dar a notícia. Se eu tivesse falado antes, eu tinha brecado mais um pouquinho. Mas ela disse: você já orou, você já pediu resposta do Senhor, que é isso que o Senhor quer mesmo, se Deus está nesse negócio. Aí eu me calei, porque eu já tinha feito o negócio. O meu esposo, ele foi usado por Deus da seguinte forma: olha, faça assim, porque eles pediram um valor, você diga que vai dar somente a metade, e quando o valor sair, você dá o resto da entrada. E quando eu falei, eles imediatamente aceitaram. Então, para vocês verem a facilidade quando a coisa enrolar. E quando você está para levar uma tropeção, aí é que desanda mesmo. A cegueira chegou aqui e ficou desse dia. Há 5 meses atrás. Que quando foi passando os dias, aí passou o tempo que eles fizeram e nada acontecia. Eu ligava: não, tem que esperar mais um pouco, porque é por conta do financeiro lá, da parte financeira, mas vai sair, não se preocupe, espere mais um pouquinho. Nesse pouquinho, irmãos, quando chegou mais ou menos 1 mês e meio, eu e meu marido fomos lá. Quando chegamos lá, meu marido colocou ele na parede e disse: olha, vamos vem cá, você vai explicar aqui pra gente como é esse negócio, porque você disse que era financiamento, e financiamento a gente não espera. E quando ele falou, não é porque tem os sorteios. Quando ele falou em sorteio, meu esposo pegou logo: então você colocou ela em um consórcio, não é isso? E ele não tinha outra coisa para esconder que falar. Então ele ficou meio descabreado. É mais ou menos. Aí meu esposo disse: não tem mais ou menos. Ou é financiamento ou é consórcio. Você simplesmente colocou ela no consórcio. E daí meu esposo ficou muito alterado na empresa e conversou e falou muito. E ele disse: olha, vamos esperar mais algum mês. Se o senhor quiser, o senhor dá um lance mais alto. Eu disse: que lance? Aí depois, quando a gente chegou em casa, ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, já que a gente escorregou mesmo, ele é você, né? Ele colocou logo a culpa em mim, porque fui eu, né, tipo Sara: vamos, Abraão, né? Vamos fazer, então vamos esperar. Não, mas eu quero, essa é a minha chance de ter a minha casa, vamos, enquanto eu tenho dinheiro no banco. E a gente foi, e foi complicado. E até hoje eu estou pagando o processo. 5 meses, de 5 meses para cá é só processo. Agora, a salvação da minha vida foi Deus ter usado meu esposo para que eu não desse o dinheiro todo. Para que eu desse somente a metade, e quando saísse a carta, eu dava a outra metade. A salvação sua é essa, não eu estava louca. Porque realmente a gente passa tantos anos para juntar uma certa quantia, para você realizar o sonho da sua vida. E de repente você vê aqueles sonhos escapando da sua mão, vê aquilo que você tem escapando da sua mão tão fácil. Então, irmãos, quando eu voltei lá para cancelar, eles disseram que tinha que esperar o sorteio. Eita, aí foi que a coisa piorou. Porque eles disseram: acho que é isso. Até para receber o dinheiro de volta, a gente tem que esperar o sorteio. Ele disse: porque tem um sorteio dos desistentes. Aí eu disse: tá bom, óbvio.
desci direto lá no Pinheiro e fui para a advogada. Coloquei no processo. E até hoje, irmãos, eu estou pagando esse processo, tanto na justiça quanto em angústia. Porque não é fácil você juntar, e de repente você vê assim, como se fosse um vento levando da sua mão. Agora o que eu digo, irmãos, é que Deus, Ele é tão misericordioso, que mesmo que você tropece, mas que você se levante, você reconheça o seu erro, você peça perdão, a promessa ainda está de pé. O que eu quero dizer a você nesta noite é que não importa como foi que você caiu, se você escorregou, se você se precipitou, porque eu acredito firmemente que não foi só comigo que aconteceu. Algo aconteceu aqui na vida de alguém que possa ter se precipitado em alguma coisa. Mas o importante não é você se precipitar, o importante é que você se levante, você reconheça seu erro e você tem que aceitar o processozinho que você tem que passar. Porque quantos anos Sara passou pagando o processo até Deus dar a ela a promessa? 13 anos. Foi quando Ismael tinha 13 anos, foi que Abraão tinha 99, é que Deus novamente aparece a ele no capítulo 18, dizendo que Sara ia ter um filho no tempo da vida, que é nosso tempo de hoje, 9 meses mais ou menos, né? Porque tem mulher que tem antes. Então, Deus, ele não vai deixar de cumprir com a palavra dele. O que ele promete, ele cumpre. Agora cabe eu e você esperar, né? Não se precipitar, porque a precipitação ela gera o processo, depois gera o arrependimento, para depois do arrependimento gerar a promessa novamente. Então a promessa está de pé. Agora cabe eu e você se levantar e agir de novo. E o que eu acho, aqui no versículo 5 do capítulo 16, diz que Sara ela colocou a acompanhar Abraão. Ela foi para cima de Abraão quando ela viu que a coisa começou a pesar para o lado dela. Só que os dois tiveram culpa. E na minha história, irmãos, eu nunca murmurei a Deus. A Deus não. Eu murmurei comigo mesmo. E toda hora que eu lembro, eu culpo a mim mesmo. Porque a ideia foi minha, o erro foi meu, o tropeço foi meu, e eu ainda levei meu esposo junto. Então, por que eu não poderia reclamar com ele? Se fui eu que fiquei insistindo para ele ir comigo nessa empresa. Nada. E ele não fez o que ele ia fazer. Né? Vocês já sabem mais ou menos o que é bom, eu não sei o que ia fazer se eu fosse reclamar. Né? Eu não tenho nem argumento. Então, a todo instante que eu lembrava, eu dizia, Senhor, me perdoe. Eu caí na cilada do inimigo, porque foi porta larga. E muitas vezes as pessoas se perdem por isso, por encontrar uma porta larga, por encontrar um caminho largo. É aí onde vem a perdição, é aí onde vem o tropeço da nossa vida. É quando a gente também não reconhece que erramos, porque tropeçar é uma coisa, e você reconhecer que errou é outra, porque muitas vezes a gente erra e não quer reconhecer, mas eu até hoje, eu não tenho essa coisa de murmurar contra o Senhor. Todas as vezes que eu lembro, eu peço perdão a Ele, porque não conversei com Ele, não pedi permissão e não pedi resposta sobre esse negócio. Então não tenho que reclamar do Senhor de forma nenhuma. De forma nenhuma, esse pecado eu não carrego nas minhas costas, porque eu reconheço a minha falha. E aqui na história de Agar com Sara, ela só veio reconhecer também quando Agar ela engravidou, que ela viu que Agar empinou o nariz. E ela viu que errou, feio, e ainda levou o marido junto. Então passaram o quê? O processo de 13 anos até Deus cumprir a promessa. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele falar, Ele faz. E não adianta o diabo tentar, ele
Mas Deus, ele queria fazer dessa forma. Era a vontade de Deus fazer assim, para o povo de Deus. Uma senhora com 90 anos ainda consegue ter leite. Irmãos, ela conseguiu gerar, ela engravidou, passou os 9 meses, ela amamentou com 90 anos. Você imagina aí, a mulher de 90 anos tendo leite? Mas é assim que Deus faz. Que é para mostrar que Ele é Deus, que é para mostrar que só Ele pode, só Ele faz, e que a gente não pode colocar nossa mão naquilo que Deus, só Ele pode fazer. Se Deus lhe prometeu algo, espere com paciência, espere porque Deus, Ele vai cumprir. Agora você tem que esperar, você tem que perseverar, porque não é fácil, eu sei que não é fácil esperar, mas temos que esperar em Deus. Não há outra saída, irmão. Não há outra saída. Por mais que você queira arrumar um jeito de cumprir ou de fazer aquilo que Deus prometeu para você, você não vai conseguir. Você só vai atrasar mais um pouquinho. E como eu falei, Deus não se atrasa. Deus ele não adianta de forma alguma. Deus ele tem o tempo certo de agir na nossa vida. Sabe, passou 13 anos esperando para que a promessa se cumprisse mais 13 anos, né? Porque desde que Deus ele prometeu a Abraão, eles estavam com 75 e outros com 65. Mas ela não esperou. Quando chegou com 10 anos, ela desesperou. Então ela foi dar o jeito dela. O plano dela era esse. Já que Deus não me permitiu dar filho, então você se deixa com a série não ter filhos dela. E era filhos, não era filho. E Deus é tão maravilhoso, porque do primeiro ela se arrependeu. Porque já pensou, agarrou uns 10 filhos de Abraão, você já estava perdida. Sara estava perdidinha, porque com o primeiro ela já ficou desse jeito. Imagina Agar com os 10 filhos de Abraão. É capaz de Agar botar ela para fora e virar a esposa de Abraão no opulso, né? Com o povo diz, né? Porque ela queria formar uma família através de Agar. Então a confiança dela neste momento não era mais em Deus. A confiança dela neste momento não era em Agar. Porque estava nova, estava jovem, não tinha filhos. Então ela colocou a confiança no homem, ou seja, em Agar. E o plano dela deu certo até ela engravidar. Mas pronto, desmoronou tudo, a família também. Porque houve discussão, não teve paz, até o menino nascer e até Deus fazer a promessa, Deus cumprir a promessa na vida dela, ela não teve paz. Não teve. Né? Não está escrito na Bíblia, mas eu tenho certeza que ela não teve paz enquanto Deus não cumprir a promessa na vida dela. Porque a todo momento que ela olhava, estava lá, aí seu filho. Todo o tempo estava lá. Né? Lembrando ela, do escorregou aí agora. Né? Cada vez que ela olhava, olha aí, foi o que você fez. Olha aí, se Abraão não fosse homem de Deus, ele todo dia colocava passava na cara dela, olha aí o que você fez. Foi você, a ideia foi sua, agora não reclama. Então, irmãos, quando você se precipitar em algo, que eu espero que ninguém se precipite aqui depois de essa, não é possível, né? Com essa história aqui de Agar e Sara, né? A minha história também, eu creio que Deus vai edificar alguém aqui nesta noite. Cuidado para não cair na cilada do inimigo, porque muitas são as portas largas, muitos são os caminhos largos, mas nós temos que olhar para Deus, nós temos que ir primeiramente a Deus e perguntar: Senhor, é do Senhor essa porta? É do Senhor esse caminho? Eu posso entrar por essa porta? Eu posso ir por esse caminho? Pergunte ao Senhor. Orem antes de fazer qualquer coisa, antes de agir, para não cair na cilada do inimigo, porque a gente cai, Deus é misericordioso, ainda está conosco, mas nós vamos pagar processo, e eu não sei quando é que esse processo meu vai acabar, mas eu tenho que aguentar, porque foi algo meu, foi uma precipitação minha, e nesta noite Deus está dizendo para você: aquele que começou a boa obra, glória a Deus, Ele vai terminar. Então não se preocupe. Se você também está passando por algum processo, não se preocupe.
Apenas continue a caminhada. Glória a Deus. Aleluia. Não é fácil. Não é fácil não, irmã, porque tem dia que eu estou tão ansiosa, mas eu ansiosa e sempre dizendo para mim mesmo, aguenta, foi você. Né? Jamais colocaria Deus nesse negócio, porque eu sei que não foi dele e não tenho argumento contra isso. Mas nesta noite, eu quero dizer para você que a promessa que o Senhor fez na tua vida, ela continua de pé. Ainda que você tenha tropeçado no meio do caminho, continue, se levante, erga a cabeça, porque Deus ele é fiel. Ele vai cumprir na minha e na sua vida. Porque eu creio nas promessas do Senhor, que creio que o Senhor vai cumprir na minha vida o que Ele prometeu. Então, irmãs, nesta noite, eu só tenho a agradecer ao Senhor, que por mais que a gente que eu erre, eu sei que o Senhor é misericordioso para me perdoar. O Senhor é misericordioso para me livrar. Não ceda. Aconteça o que acontecer na sua vida, não ceda. Não volte atrás. Ah, mas eu caí, minha vontade é de largar tudo, a minha vontade é de chutar tudo e não ir mais para a casa do Senhor porque aconteceu. Não, irmãos, não faça isso não, porque Deus é fiel. Deus é fiel, Ele está sempre aqui do nosso lado para nos ajudar, para nos levantar em qualquer momento das nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade nesta noite e eu queria perguntar a banda, se a banda conhece a música. Nesta noite é um louvor que eu gosto muito, irmãos, fala muito comigo, principalmente com relação a essa batalha que eu estou enfrentando, que é aquele que começou a boa obra, é fiel para terminar. Então, com a autorização. Com a autorização dos obreiros aqui, a banda vai cantar um louvor e eu peço que a igreja se ponha de pé e declare isso na sua vida nesta noite. Declare nesta noite que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E aquilo que você, aquela lista que você fez no seu papelzinho, não apague não, viu? Deixe tudo lá, porque Deus ele vai realizar. São todos os seus sonhos. Basta você